Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai bater um papo sobre arquitetura de software utilizando TypeScript, utilizando Node, utilizando Express. Preparei um material aí para nós discutirmos uma das arquiteturas mais populares e nós vamos aplicar isso dentro de um cenário de um projeto que nós já desenvolvemos aqui. Então vamos dar uma espiada aí no material que eu preparei para vocês. Bueno, vamos lá. Nosso plano então, vamos conhecer algumas arquiteturas, vamos montar essa estrutura de diretórios que representa essa arquitetura e vamos desenvolver um tanto de código para que consigamos entender o que essa arquitetura propõe e como ela funciona. Bueno, se nós pegarmos o código que nós desenvolvemos no nosso último conteúdo de Node, nós tínhamos o que? Posso até voltar nele aqui. Tá nessa outra janela, deixei preparado. Nós tínhamos feito um arquivo, tinha um arquivinho server.js aqui, no mais tinha um app.js que tinha tudo que nós queríamos rodar. Então tinha a nossa rota, tinha a nossa lógica, tinha a nossa regra de negócio, tinha o nosso objeto sendo criado aqui também, então tudo nesse mesmo arquivo. Funcionou muito bem para nosso propósito naquele momento, mas então nós temos nesse cenário um arquivo que é o arquivo routes lá que nós temos, que é onde está as rotas da nossa aplicação, que tem as rotas, tem a nossa regra de negócio, que trabalhou a nossa persistência de dados, que foi dentro de um array, e trabalhou ainda os modelos, que são os carinhas que vão representar os nossos objetos, certo? Então tudo dentro desse único arquivo. Funciona? Funciona. Para casos extremamente específicos, pequenos, até pode fazer sentido. No momento que nós estamos trabalhando em um projeto, não precisa nem ser grande, mas um projeto com um mínimo de funcionalidades, isso já é praticamente impossível de se dar manutenção, de se manter isso, tá? E para isso, não é a única arquitetura que existe, mas nós temos uma arquitetura que sugere se trabalhar com algumas camadas e que a gente possa isolar responsabilidades da nossa aplicação. E para isolar responsabilidades, pelo menos o nosso primeiro passo pode ser o seguinte: bom, em vez de ter tudo no meu arquivo de rotas, eu tenho o meu diretório de rotas respondendo por arquivos que só manipulam rotas de aplicação, sem ter regra de negócio, sem ter criação de objeto, de classe lá dentro. Tá? Então, papéis, responsabilidades bem específicas. O meu arquivo de models, que basicamente vai representar as minhas entidades, então as minhas classes, o meu modelo de objeto vai estar dentro deste diretório. O meu arquivo, o meu diretório de repositories, que são os meus repositórios, tudo isso são padrões de desenvolvimento, tá, gente? Então, o repositories ele vai ter basicamente a forma de persistir dados. Então, quem vai ter a interface com o nosso banco de dados vai ser o repositories. Tá? Esse cara vai ser o responsável por conversar com a nossa fonte de dados, certo? E o nosso service, ele vai ser utilizado em situações mais pontuais e específicas para trabalhar funcionalidades, serviços que a nossa aplicação vai prover, que não deveriam estar nem dentro das rotas e nem dentro do nosso repositório. Então, o serviço vai tratar esse tipo de regra de negócio. Onde envolve uma regra de negócio relativamente complexa, é o service quem vai fazer esse tratamento. Evoluindo um pouquinho, e para a gente tentar entender um pouquinho mais e detalhar um pouquinho mais a responsabilidade de cada um desses tipos de arquivos ou diretórios que nós vamos ter na nossa aplicação,
e eu tenho certeza que isso vai ficar bem mais claro quando nós formos por código, e aí vale a pena. Bom, estamos fazendo um breve embasamento dos porquês e o que cada um vai fazer, depois a gente vai para o código e a gente pode voltar aqui e olhar isso aqui de novo depois de interagir com o código, tá? Mas basicamente, a nossa model ela vai fazer uma representação do nosso banco de dados. Então as minhas entidades elas estarão representadas nas minhas models. Essas models vão ser as minhas classes, vão modelar os meus objetos, vão modelar as entidades do meu banco de dados. Tá? Esse é o papel da nossa model. Certo? Então, basicamente, eu tenho uma tabela funcionário, eu tenho uma model funcionário. Eu tenho uma tabela user, eu tenho uma model user. Então ela vai ser bem um reflexo do nosso banco de dados, perfeito? Já o nosso repositório ele tem um objetivo de conversar com a nossa model. Bom, a nossa model representa a entidade do banco. Então ele vai pegar essa representação da nossa entidade, eu estou chamando de banco, mas pode ser qualquer coisa, normalmente é um banco, mas vamos chamar de fonte de dados, que pode ser a nossa própria memória da máquina, pode ser um array, pode ser qualquer coisa, tá? Então ele vai pegar essa modelagem da model, vai fazer a conexão com a nossa fonte de dados e vai ser responsável por pegar este dado da minha aplicação e entregar para a minha fonte de dados. Então esse é o papel do nosso repositório, tá? Quem vai conversar? Ali os dois eu deixei apontando para o banco, mas a model representa o banco e o repositório ele conversa com o banco. Ele vai buscar dados do banco de dados, ele vai inserir dados no banco de dados. Esse é o papel que só quem vai executar é o repositório, tá? Então é importante a gente ter esse isolamento. É isso que propõe essa mudança, essa injeção de complexidade que a gente vai fazer, principalmente para poder isolar responsabilidades. E aí o que nós temos que pensar? Bom, com tudo isso, se eu mudar o meu banco de dados, o que vai influenciar? Se eu estou trabalhando com MySQL e eu mudei para Postgre, ou mudei para um banco, sei lá, mudei para um banco não relacional, não vou mais usar banco, quem vai ser afetado por isso? Só o repositório. Esse é o propósito. As routes continuam as mesmas, o service é o mesmo, a model provavelmente não sofra grandes impactos com isso, ou nem sofre impacto, e o repositório sim é quem vai ter que se adequar a essa mudança no banco de dados. Tá? A nossa service, ela tem o papel de, eu tenho uma regra de negócio maluca que tem que ser realizada quando eu tento persistir um tipo de dado no meu banco. E aí eu vou ter que validar se é possível. Por exemplo, vamos pensar numa transação bancária. Para eu fazer um saque, eu tenho que ver se o saque ele não excede o valor máximo permitido por dia, se eu tenho limite em conta, se não é domingo, coisas desse tipo. Então eu vou ter uma regra de negócio atrelada à funcionalidade de sacar. Então isso pode ser uma funcionalidade dentro do meu service. E aí vale salientar que aqui no JavaScript a proposta das nossas services é que elas tenham elas sejam classes, como tudo que nós estamos propondo aqui, com exceção das rotas. E essa classe de service, ela tenha um único método. Então, isso é proposta do padrão. Então eu vou ter, se for um serviço de saque, o meu serviço é saque, e ele vai ter um único método que vai ser lá algo do tipo sacar. Só isso que ele vai fazer, ele não vai ter outros métodos atrelados, ele não vai acoplar um monte de coisa, vai ser o único propósito dele, certo? E aí padrões para nome desse método, pode ser run, pode ser execute, enfim, aí vocês podem definir o que vocês julgarem mais interessante. Mas normalmente se usa o run, se usa execute, que são padrões adotados pelo mercado.
Já as rotas que tinham tudo até aqui, agora elas só vão agregando coisas. Então, na minha rota, eu posso chamar um serviço, mas a funcionalidade do serviço é papel da minha classe Service. Dentro do meu repositório, que eu vou fazer a função lá de ter o meu array, no caso da nossa última aula, ou a conexão do meu banco, e eu só vou invocar alguma coisa do meu repositório dentro da minha rota. Essas setas aqui, que até está faltando uma aqui, eu vou até colocar, que eu coloquei aqui, esqueci de colocar nos outros. Como eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, já vou deixar bonitão para que não se tenha problemas. Certo? Essas setas, podemos dizer que elas estão representando uma composição ou uma agregação entre classes. Então, quase que na sua totalidade, um repositório vai ter um atributo que é do tipo da model dele, o service vai ter um atributo que é do tipo repository e assim por diante. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso produto, que é o que nós tínhamos feito nesta aula aqui, e de uma forma simplificada, vamos pegar parte dele e transformar, isso eu montei um outro modelinho, mas nós vamos, baseado nele, criar agora as funcionalidades similares, só que pensando agora em arquitetura de software mais recatada. Vocês vão ver que fica bem interessante, as coisas bem isoladas, e é a forma pela qual vocês vão provavelmente desenvolver as aplicações de vocês daqui para frente, tá? Bueno. Então, para o nosso case aqui que eu estava falando de associação, nós vamos ter algo do tipo Product Service. Meu serviço do produto ele vai ter como atributo um Product Repository. Meu Product Repository vai ter como atributo um Product que vai ser do tipo Model lá. Então, isso sim, a minha route vai ter um campo do tipo Service e outro campo do tipo Repository, certo? Bueno. Eu acho que é isso e agora a gente passa a colocar a mão na massa e ver como isso aí vai funcionar na prática. Vamos lá. Aqui, gente, então nós tínhamos o nosso produto, ele vai servir só de inspiração. Eu trouxe aqui para que a gente não perder muito tempo com função de configurações de projeto e a gente possa usar um projeto já com uma configuração legal, eu vou deixar na descrição do material desse vídeo o link para vocês acessarem o GitHub deste código nesta exata versão, para que vocês possam partir desse mesmo ponto, tá? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui algumas configurações que eu fiz. Então, nós temos aqui o arquivo de configuração do TypeScript, onde basicamente eu só estou sinalizando que a saída do nosso build vai ir para um diretório /dist, que por hora não vai nos mudar muita coisa, e que o diretório raiz lá, o rootdir, vai ser o /src. Certo? Eu estou usando este carinha aqui, que é o Prettier. Não sei se vocês conhecem, então vou mostrar bem rapidamente aqui para vocês. Só para vocês se ligarem. Esse carinha aqui, ele vai nos ajudar a formatar e a manter padrões de código, algo parecido com o SLint que nós já utilizamos, mas ele vai também nos regrar algumas questões, nós podemos configurar várias coisas nele, com relação a tamanho máximo de caracteres para uma linha.
e aí nós podemos configurar para que ele faça a quebra automática das linhas neste caso. Consigo configurar ele como um hookzinho lá com Rusk, para ele validar, para não deixar eu commitar código que não compila. Então tem várias coisinhas que eu consigo fazer com este cara aqui, e ele já está configurado aqui na nossa aplicação e já está adaptado para funcionar junto com o ESLint, porque senão tem algumas coisas que por padrão dele, como por exemplo a função das aspas, ele trabalha com aspas duplas por padrão, e aí o ESLint ele nos sugere aspas simples, então aqui a gente teria um conflito, e essas coisas já estão sinalizadas aqui. Essa daqui, Arrow Parents, é para controlar a função das Arrow Functions lá, quando eu tenho só um parâmetro que eu estou dizendo que eu não quero que ele coloque parêntese, basicamente isso, tá? Não são coisas críticas que vão trazer problemas para vocês caso vocês não façam. No nosso package.json, para vocês saberem um pouquinho das dependências que nós vamos utilizar, basicamente o ID, que nós já utilizamos em outros materiais, o Express, naturalmente para trabalhar nossas rotas, o TypeScript. Este carinha aqui é muito massa também, que é o TS Node-Dev. Muito bom, ele vai fazer o papel do Nodemon, e ele ainda vai fazer a transpilação para nós, dos nossos arquivos, e ele já vai ficar, eu posso configurar ele para nem gerar de forma visível ali os arquivos de build para nós. Então, muito bom, topzera, e eu recomendo muito que vocês utilizem também. O Prettier, o ESLint, os @types, que eu acho que eu não falei no material anterior, mas esse carinha aqui a gente vai instalar sempre que nós precisarmos de... meu IntelliSense não está funcionando, eu não estou conseguindo dar o meu Ctrl espaço ali e ser feliz vendo as indicações do meu editor. Cara, instala um @types e a lib que tu está tentando usar, que aí com certeza vocês vão conseguir utilizar esse carinha. Já deixei o scriptzinho de dev aqui, isso aqui já vem lá da orientação do TS Node-Dev, se vocês entrarem ele já sugere algumas coisas como transpile only, para nos agilizar desenvolvimento. Aqui a gente sinaliza que não queremos que ele fique monitorando a nossa pasta Node Modules, e depois aqui a gente tem sinalizado qual é o arquivo que é para executar, igual a gente fazia lá com o Nodemon, certo? Bueno. Vamos lá. Aqui, bom, tem o editor config que eu já mostrei para vocês em outro momento, não tem nada demais nele aqui. Acho que o principal é isso. Eu deixei um arquivo server.ts e deixei um arquivo app.ts. Nós já conversamos na outra aula que os nossos arquivos TypeScript eles têm a extensão TS, então para adiantar alguma coisa eu já tinha deixado esses dois aqui como sendo o start, tá? Neste momento isso aqui não vai nem rodar, então se eu der um npm run dev, que é o meu script, ele vai falhar, ele está dizendo assim, não pode encontrar o módulo routes, que é o que eu já deixei sendo importado aqui, mas ele não existe. Então o que nós precisamos aqui, que está nos faltando, é a criação do nosso arquivo index.js, ou seja o que for, que vai controlar nossas rotas, e aí eu já vou deixar criado aqui os nossos diretórios. No nosso material aqui, nós havíamos previsto que nós temos diretório de rotas, de serviços, de repositório e de models.
são esses carinhas que nós vamos criar aqui, e vocês vão ver que o próprio VS Code, ele já vai identificar, por exemplo, quando eu criar um diretório com o nome routes, ele já vai até colocar o iconezinho aqui, claro que isso aqui é a extensão que foi instalada, mas eu quero dizer que ele já reconhece isso dentro de um padrão. Além do routes, nós podemos colocar aqui o models, nós vamos colocar o services, e além do service, nós temos o repositories, certo? Então, aqui estão os nossos 4 diretórios que agora vão fazer parte da nossa vida como desenvolvedor. Para cumprir com isso aqui, a gente já matar esse errinho aqui e o nosso projeto já passar a executar, eu vou criar o meu arquivo D que vai administrar essas nossas routes aqui, tá? Observem que eu já deixei fazendo o quê? Já está importando o routes e está dando um app use routes. E esse arquivo que nós vamos criar de rotas, ele vai ser o responsável por definir todas as rotas da nossa aplicação. Todas as rotas, todos os routers responsáveis, né? Então agora vocês vão enxergar isso aqui. Eu vou criar ele dentro deste diretório routes aqui, e eu vou colocar aqui, ó, index, vai ser o index.ts. O index.ts, então, ele vai fazer um import do nosso Express. E aí quem é que ele vai importar daqui? Ele vai importar o router, certo? Agora eu não estou pegando o Express, eu estou pegando só esta classe aqui, router, que ela tem a responsabilidade única de tratar rotas da nossa aplicação. Eu vou criar uma const routes e eu vou dizer que ela então vai ser o nosso router, certo? Daí aqui eu vou fazer assim, ó, posso fazer routes.use e eu posso definir aqui uma rota que vai ser mapeada, e aí como nós vamos trabalhar com produtos, eu posso já dizer assim, ó, tudo que vier de products, em /products, eu quero que um determinado router, e aí eu vou ter que definir aqui, um determinado router trate. Então aqui eu vou definir um router. Por enquanto eu ainda não tenho este cara, tá? Aqui nós vamos definir na sequência. Eu vou deixar por enquanto só comentar dessa linha, a gente vai voltar aqui daqui a pouco e isso vai fazer sentido. Mas eu vou deixar então só por enquanto. Vocês lembram que para eu poder utilizar as minhas classes, os meus arquivos em outros lugares, eu não posso esquecer de exportar eles para poder importar em outros lugares. Então vou dar assim, export default routes, certo? Que é o que nós estamos tentando pegar aqui. Só que não ficou neste caminho, né? Ele ficou num caminho um pouquinho diferente, que foi dentro do routes /index. Então, este carinha aqui é o meu routes. Se eu olhar aqui, ele já rodou o meu server. Eu vou só arrumar aqui. O meu iconezinho ficou meio zoado. Eu vou dar... Acho que agora ele vai ficar certinho. Vamos ver, olha lá, tá bonitão. Tá? Running server. Bueno. Vamos fazer o seguinte. Vou aumentar um pouquinho para cá. Aqui pouca coisa vai nos interessar
A partir daqui eu vou deixar só para que nós possamos visualizar os atributos praticamente por agora. Bueno, agora vamos tentar organizar esse negócio aqui, colocando parte das responsabilidades já em seus lugares. Primeira coisa que nós podemos fazer, vamos pensar na nossa model. Model, lembram? Nossa classe de modelo que representa a nossa entidade do banco de dados, este cara aqui. Então, aqui são as nossas classes que vão refletir o que nós temos no nosso banco, basicamente. E o que nós precisamos, considerando este cenário aqui, nós tínhamos só um produto e aí depois funcionalidades deste produto. Então, produto era a nossa única entidade do nosso banco, que não era um banco de dados, era um banco em memória até aqui. Então, qual é a minha model? A minha model é vou definir isso agora como uma classe, vai ser um tipo de dado, e eu vou criar, e normalmente se cria classes com a primeira letra maiúscula, e o nome do arquivo, ele é o nome da classe, tá? Então vou botar assim, product.js, certo? Então tá aqui, eu vou dizer assim, class product, certo? Abre e fecha chaves, e agora eu passo a declarar os meus atributos, que nós vimos no material anterior, que não é mais declarado dentro do construtor, e eu já posso dizer aqui, pensando neste cara aqui, quais são os meus atributos. E aí eu vou dizer assim, eu tenho um atributo ID, que é do tipo number, não na verdade, né, se eu vou usar o ID, ele é do tipo string. Além deste atributo eu tenho, deixa eu arrumar aqui, aí olha só, eu criei isso aqui com um arquivo .js, que cagada. Vamos converter esse cara aqui e tá todo mundo feliz, tá? Agora sim, aqui ele já pega na configuração e no auto format aqui ele separa os atributos com uma linha em branco entre eles, tá? Eu acho meio feio, mas a gente pode alterar isso até no arquivo lá de configuração, mas vamos aceitar por hora. Bueno, aqui estão os nossos atributos e os tipos destes definidos. Eu posso definir um construtor para a minha classe, e aí eu vou dizer basicamente quais são os campos obrigatórios, e dentro dele eu vou inicializar os atributos da minha classe. Atributos são esses carinhas, tá? E o construtor ele tem como papel inicializar atributos de classe, e ele é o método, o construtor não é exatamente um método, mas vamos chamar ele de método especial. Mas o construtor ele é um método especial, que é o método que é chamado quando nós instanciamos a nossa classe. Quando a gente faz aquele new, a gente faz uma chamada ao construtor da classe. Bueno, então aqui eu vou dizer assim, o que eu quero desse cara? Vou usar tudo? Posso dizer assim, eu quero ID, ou não quero ID, daqui a pouco eu vou dizer assim, eu quero o código, me dá o código desse produto, me dá a descrição. Isso aqui fica meio ruim, eu tenho que estar lendo lá, se eu quiser usar os mesmos nomes, posso fazer assim, dizer que isso aqui já desestruturando, eu vou definir que isso aqui são dados do tipo product, e agora aqui eu tenho a possibilidade já de dar um contraespaço e ver o que eu tenho de opções. Eu não quero usar, aqui já não vai fazer tanta diferença mais a ordem, como normalmente tem, né? O primeiro item é o primeiro que for passado no construtor,
ele vai ser atribuído ao primeiro parâmetro. Mas, cara, aqui nós estamos usando o formato de objeto, então ele vai atribuir pelos nomes. Então vou botar assim, by price, eu vou pegar o code, vou pegar o description, vou pegar também o lovers, que já é um pouco questionável ter o lovers aqui, mas a gente volta a discutir isso depois, sell price e tags. Posso dizer que quero estes itens e não quero o ID. Certo? Este é basicamente o meu construtor. Observaram que quando eu salvei, ele já fez essa quebra de linha porque ele considerou esse número de caracteres já elevado, então ele reorganizou o meu código aqui. Dentro destes parâmetros, o que eu vou fazer? Bom, vamos dizer assim, this.byPrice recebe byPrice. Lembrando que o this faz referência ao atributo da minha classe, é uma referência lá de cima. Então, this.code recebe code, this.sellPrice recebe sellPrice, this.byPrice recebe byPrice e this.tags recebe tags, this.lovers recebe lovers. Bueno? Nós temos o ID que está pendurado, a description eu não usei, não, faltou a description aqui então, this.description recebe description. Quem ficou pendente foi o meu ID, e aí aqui nós estávamos usando o ID, então eu já vou tirar isso aqui da minha rota, e vou trazer já para a minha classe essa geração do ID, e aí eu vou dizer que, posso fazer assim, vai ficar mais prático, this.id recebe o ID, vou importar aqui, vou dizer assim, import from o ID v4, vamos, aqui ficou um colchete, meu teclado está meio zoado, aí, show, ele já identificou lá embaixo e ele já vai estar gerando para nós esse ID de forma automática, certo? Então lembrando que aqui nós definimos o que é obrigatório, então quando eu instanciar um produto eu já vou ser obrigado a passar todos esses valores e o meu ID vai ser inserido automaticamente quando eu instanciar um produto. Aqui na minha classe, se eu vou usar ela fora, eu já vou dar um export default nela, para que eu possa importar ela depois. E eu acho que da nossa classe nós já temos o principal. Tá? Então, basicamente, considerando este carinha aqui, onde nós criávamos produtos de forma meio desorganizada e desestruturada, agora nós estamos regrando o formato desse dado aí. Tá? Eu não sei se é... Bom, vamos fazer assim, ó. Nós temos o nosso product.ts, agora nós vamos ter também, vamos já criar todos esses arquivos, nós vamos ter um product, observem que esse aqui eu não vou colocar com letra maiúscula porque ele não é uma classe, e é comum se usar um route no fim do nome deste arquivo, então product.routes.ts, tá? Meu arquivo que vai representar minhas rotas,
Eu já vou até deixar assim, ó. Eu espero que dê espaço para todo mundo aqui. Então vai ficar meu product.routes, vai ficar o meu product aqui. Eu vou ter o meu repository aqui. Eu já vou criar ele, eu vou criar ele com o nome de product, esse é uma classe, product, repository.ts. Já vou deixar criado esse cara também. Já temos a model, temos o repository, temos a rota e não temos ainda o service. Na verdade, ainda não sei exatamente. Podemos usar aqui, ó, na mesma ideia daqui, nós tínhamos uma regra no nosso negócio aqui que era o seguinte: quando eu criava produtos que tinham o mesmo código, então, retomando um pouquinho, tem um produto chamado caneta. Tá? Tem uma caneta, a descrição é caneta fulana de tal, o código é 44. Ela recebeu um star aqui, um lovers. Se eu criar um novo produto com esse mesmo código 44, eu quero que ele herde o número de lovers deste código já existente. Então isso pode ser, sim, o nosso caso a ser tratado em service. Então eu já vou deixar criado aqui um create product.ts. Tá? Com isso nós temos os nossos 4 arquivos já definidos. Basicamente é dentro deles que nós vamos codar agora na sequência. Tá? Vamos ver se a gente consegue rapidamente pelo menos ter uma amostra de cada uma das responsabilidades aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar da seguinte forma. A nossa model nós já temos relativamente definida aqui. Vou encurtar um pouquinho esse meu server. O que a gente pode pescar daqui ainda, tá? Só para a gente já poder engolir essa janela. Nós já absorvemos isso, já tiramos daqui, certo? Isso aqui vai acabar virando só um objeto. Das nossas rotas, a gente pode pegar 2 dessas aqui para desenvolver. Vamos fazer assim já. Vou até copiar elas daqui, que a gente ganha um pouquinho de tempo. Eu já vou dizer que do nosso product.routes, como nós já conversamos, ele tem a responsabilidade de tratar as nossas rotas, então é natural que ele vá ter uma const, e aí eu vou dar um nome para essa rota, que eu vou depois definir ainda no nosso arquivo index lá, e é legal que eu tenha algo que identifique ela como sendo uma rota, e eu vou agregar isso ao nome dela, então vou chamar de product, product router, meu roteador de produto. E ele é basicamente um router. E ele vem lá do Express. Observem que como eu dei o Enter ali, quando ele identificou o meu IntelliSense, ele já adicionou automaticamente o import ali, trazendo o router de dentro do Express. Isso é bem bom, nos ajuda bastante. Bueno, assim como na nossa outra aplicação a gente tinha isso definido no app, e aí depois era app.get, app.post, agora nós temos dentro isso definido no Product Router. Então aqui vai ser, olha só, se eu copiar esse carinha, até que já está copiado, e eu colar aqui, em vez do app, eu tenho o Product Router. Assim, productrouter.get no /products. Aí aqui, ó, eu vou abrir o meu index, vou abrir ele junto com o meu service, que vai ser a última das últimas coisas que nós tendemos a fazer. Ó, eu tinha deixado comentado aqui, ó, o routes.use, e eu vou descomentar ele neste momento.
E aí eu tenho o meu router criado aqui, e eu dou um router.use, e agora eu sei quem é que eu quero usar. E eu quero usar este carinha aqui. Então, antes de usá-lo, eu preciso, como sempre, exportá-lo. Então, vou só fechar esse carinha aqui para matar o erro. Eu gosto bastante de, quando eu estou definindo essas coisas, eu vou terminar de definir aqui antes de usar lá embaixo, tá? Esse aqui é o nosso get e esse aqui é o nosso post. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos esses dois aqui. E vai nos dar um embasamento bacana. Esses dois carinhas aqui. Cara, mas eu não vou desenvolver eles neste exato momento. Eu vou ajustar aqui só os nomes, que não é mais app. Eu gosto de fazer assim, ó. Se eu não vou desenvolver isso agora, eu vou deixar assim, lançando um novo erro, que eu posso definir uma mensagem aqui, ainda não implementado, por exemplo. Certo? Porque aí não vai ficar me dando erro, não vai ficar me incomodando, ele vai ficar lançando uma exceção dizendo que este carinha ainda não foi implementado. Aí a gente está legal, tá? Com esses dois métodos, essas duas rotas já definidas, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou exportar, export, default, quem? O meu product router. Aqui eu estou exportando este carinha aqui. Nós estamos com um errinho aqui, vamos ver o que que é. Na real não estou fechando esses... Esqueci de trazer o meu parêntese junto aqui, né? Que é do lado de cá, na verdade. A mesma coisa faltou aqui. E agora sim tá bonitão, tá? Sem erro no meu arquivo. E agora eu posso dizer aqui no meu index.ts que eu já tenho mapeado uma rota. Aí aqui nós já temos um ponto para discutir. Mas eu vou dizer assim, ó. Routes.use, e sim, eu estou definindo isso como um middleware. Então qualquer rota que entrar eu vou avaliar se ela é um /products. Se for, eu quero que direcione para este carinha aqui. Então vou dizer assim, routes.use. Se for /products, eu quero que chame o product router. Vou dar um enter aqui, ele já vai importar lá do product.routes. Certo? Aqui já está ok, estou trazendo meu middleware. E aqui eu estou dizendo assim, ó, /products. Então, quando eu digo /products, eu não preciso repetir. E, melhor dizendo, não devo repetir, senão vai ficar /products. Isso é uma forma de eu conseguir encurtar o número o número da URL dentro do meu .routes, tá? Então eu já pré-defini que tudo vai ter o prefixo products, então aqui eu não preciso usar este prefixo. Eu vou dizer que do /products, ou seja, se for só /products, eu quero fazer alguma coisa se for do método get e quero fazer outra se for método post. Vou aumentar aqui, se nós precisarmos olhar mais alguma coisa naquela tela ali, a gente volta. E aqui nós temos já o corpo, então, do nosso Product Router, que já está sendo adicionado no nosso index. Nosso repository está pelado ainda, e a gente pode sim dar uma resgatada aqui para olhar algumas coisas que nós tínhamos conversado. Então, já criamos esse que ainda não... Já tem o nosso arquivo, não tem funcionalidade. O repository também tem o arquivo, mas não tem funcionalidade. A model nós já codamos, o route já tem alguma noção. Podemos agora pensar no que faz o meu repository. A model já está relativamente concluída. Pensando no meu repositório, eu disse para vocês que ele conversa com o nosso banco. Eu não vou colocar um banco neste conteúdo, talvez eu traga um incremento desse material simplesmente trocando para um banco de dados, que não vai ser um grande trabalho.
mas não é o propósito desta aula aqui. Eu vou dizer que o meu repository, o meu banco de dados, vai ser simplesmente um array, que nem foi na nossa outra aula, tá? Então vai ser responsabilidade dele manipular o nosso array. E o nosso array ele vai ser baseado na nossa model. Então vamos lá. Vamos pensar no nosso repository. Vamos iniciar a definir a nossa classe product repository. Tá aí, bonitona, já vou deixar um export default aqui antes que eu acabe esquecendo de fazer. Show de bola. Dentro do nosso repositório, eu disse para vocês que normalmente aquelas relações ali de flecha, elas iriam representar atributos. Então eu já posso pensar na minha classe num atributo que vai ser do tipo da minha model. Qual é a minha model? A minha model é product. E aí, para esse caso aqui, como eu vou manipular um array, eu não vou nem definir um produto, mas sim um array de produtos. Isso é o que vai representar o meu banco de dados. Então, como o repositório é responsável por isso, aqui vai estar representado o que nós tínhamos aqui, ó. Aqui nós tínhamos definido um array de produtos dentro da nossa rota. Agora a gente está tirando isso daqui e trazendo para a responsabilidade do nosso repositório. Então aqui eu vou dizer assim, o meu repositório tem um atributo aqui que vai ser um product. E eu vou dizer que é um array de products. Um array de products. Pergunta que pode surgir, é obrigatório colocar esse product aqui dentro? Cara, a gente coloca isso daqui para que a gente tenha a funcionalidade do autocomplete, porque aí o nosso IntelliSense vai saber que conteúdos desse array são produtos. E aí nós temos o bom e velho Ctrl espaço. Nós podemos aqui, embora não tenhamos feito e podemos fazer, é definir coisas desse tipo. Se eu quiser deixar tudo privado, nós vimos na outra aula que nós podemos, e é uma boa prática na orientação a objetos, e é um dos pilares da orientação a objetos, o encapsulamento e a proteção dos dados. Então eu posso sim deixar tudo bem bonitão aqui, tudo privado, depois eu vou provendo acesso conforme eu julgar que preciso, através de métodos de acesso ou através de outras alternativas. A mesma coisa, o meu array, ele pode ser privado aqui, se eu não quiser que ele tenha um acesso livre. Aqui dentro, então, eu já tenho o meu array definido, e agora eu passo a criar operações. Quais são as operações que nós tínhamos no nosso array? Se eu olhar aqui, ó, o que nós fazíamos? Eu fazia busca dentro do meu array, eu inseria dados dentro do meu array, e é isso que eu vou querer fazer aqui. Neste momento no meu array. Daqui a pouquinho vai ser no meu banco de dados, isso vai ficar tratado aqui também. E vamos definir alguns que vão ser importantes aqui, tá? O primeiro, aqui eu também posso definir visibilidade. Métodos normalmente são públicos. Quando eu crio ali pela indicação da IDE, ele já me traz também o JSDoc aqui, que gera uma documentação bem bacana aí, mas que por hora eu não vou utilizar. Nosso método é público, o nome do nosso método vai ser save ou insert, sei lá, coloque o nome que vocês acharem mais apropriado, desde que ele faça sentido para o contexto de salvar.
tá? Então, meu método save, eu vou ter o meu método, na verdade o nosso primeiro aqui é um get, né? Então eu vou chamar isso aqui de find all, tá? Busca todos aí. E eu vou dizer que o find all, ele não precisa receber nada, porque ele só precisa retornar todos os dados do meu array de produtos. Então eu vou dizer que, baseado nisso, o meu find all, ele vai retornar todos os produtos que estão aqui, certo? O TypeScript está reclamando aqui que eu criei o produto, mas eu não criei um construtor que inicializa o produto, então eu vou fazer isso para que ele não encha o meu saco. Eu posso ter definido que ele recebe um array de produtos para iniciar, não me parece fazer muito sentido, pelo menos não num primeiro momento. Então eu vou dizer que ele não recebe nada, mas quando alguém construir um product repository, eu já vou inicializar o meu array de produtos de forma vazia, certo? Então, está inicializado aqui, o meu find all vai retornar todos os produtos contidos nesse nosso array. Fora o find all, eu posso ter, para suprir com essa necessidade do meu router, já a implementação do nosso save, que aí vai cumprir com esse post, e também já vai cumprir com o nosso service. Então vamos lá. Eu poderia ter aqui um public save. O que recebe o meu save? Aqui eu tenho uma definição de, bom, o meu atributo aqui é só um array de produtos. O que eu vou receber aqui? Eu vou receber um produto. Vou receber um produto que eu tenho que definir que é do tipo product. Aqui em cima, o TypeScript já está reclamando que eu não defini qual é o retorno deste método. O que o find all me retorna? Eu vou dizer que ele retorna um array de product. É isso que retorna o meu find all. Então ele já aceita ali, não reclama mais da minha implementação. O meu save, nós não estamos testando nada até aqui, tá? Depois que já tiver tudo mais ou menos organizado, aí a gente testa e faz alguma possível refatoração, se identificarmos algum ponto para melhorar, a gente aplica. Tá? Nosso save recebe um produto, e aí eu vou tratar aqui o que ele faz. Então, qual é a função deste método save? E aí eu vou dizer que o save, eu estou dizendo que ele recebe um produto. Será que é a melhor forma eu definir o save como recebendo um objeto? Ou será que eu deveria definir ele recebendo partes? E aí eu trato isso aqui dentro. Talvez seja mais interessante, aí eu poderia fazer assim, ó. Em vez de tratar assim, a gente pode levar naquele mesmo contexto de desestruturação, e eu posso dizer que o save vai receber o que do produto? Então ele trabalha aqui com um product que já está importado lá em cima, e eu vou dizer que eu quero o ID, ou não, o ID vai gerar automático. Eu posso dizer que vai receber um by price, vai receber um code, vai receber uma description, tá certinho, lovers, que é questionável, vai receber o cell price e vai receber o tags, certo? Acho que é isso que recebe o nosso save. Com isso na mão, a gente vai fazer a implementação do que nós precisamos deste carinha aqui. Eu vou desmembrar isso aqui. Na verdade, isso aqui vem de um objeto, né?
Então vou botar entre chaves, tá? E aí eu vou dizer que a funcionalidade, eu peguei esses carinhas aqui do meu produto e agora eu quero persistir isso aqui dentro do meu array. E aí eu posso dizer o seguinte, meu array é products, então eu faço assim, ó, products ponto push, e aí no meu push eu tenho que passar um produto, e aí eu vou passar um new product, certo? New product, o meu construtor ele pede todos esses itens, então eu vou passar o meu by price, eu vou passar o meu code, vou passar o meu description, vou passar o lovers, sell price e por fim o tags. Certo? Aqui tem uma vírgula. Eu vou separar isso aqui, vai ficar melhor para a gente visualizar. Vou botar esse meu objeto aqui, tirar ele daqui. Vou dizer que isso daqui vai ser colocado num product. Então, const product recebe new product, by price, code. Olhem só, ele está pegando aqui a função da nossa privacidade lá dos atributos, tá? Por isso que ele está reclamando aqui, dizendo que description é privada, que lovers é privada. Então aqui nós deveríamos fazer isso através de métodos de acesso ou através do construtor, tá? Então ou eu construo antes esse objeto, ou então eu mudo a visibilidade dos meus atributos. Acho que para o nosso exemplo aqui, e a gente não ter que trabalhar com algumas outras questões, eu vou só remover o private dos nossos atributos para resolver esse nosso probleminha aqui. Daí eu estou construindo o meu produto e como eu coloquei aqui como um array, isso tudo é questão de opção, eu poderia ter feito diferente. Isso me dá uma possibilidade de construir essa passagem de valores desta forma. E aí eu tenho a possibilidade de buscar assim. E aí eu posso dizer que by price um dos pontos que ele reclama aqui é a questão do ID, e ele diz assim, ó, ID é declarado lá no produto, e por que que ele não é entregue aqui? Nós podemos e devemos fazer o seguinte tratamento. Aqui no meu construtor do meu produto, eu posso dizer que, bom, meu construtor recebe by price, code, description, e aí, para evitar esse tipo de problema, eu posso dizer assim, ó, no produto eu quero omitir, e aí eu vou dizer dentro do meu daemon aqui, eu quero omitir do produto só o campo ID. O campo ID eu não quero que seja utilizado, que ele seja omitido nas chamadas. Quando eu faço isso, observem que ele já resolveu a nossa treta aqui de baixo. Aí eu já tenho então o meu objeto product definido,
E agora aqui, que eu inclusive dei uma bagunçada, eu vou tirar esta vírgula, vou ajustar esse parêntese e vou dizer que o push que eu vou fazer é do meu product. Então vou pegar o meu product ali, que acabou de ser definido ali acima, vou adicionar a vírgula na minha tag também que está faltando, e missão concluída. Aqui o meu método save está reclamando que eu não especifiquei o retorno dele, e de fato não especifiquei, e eu vou dizer que ele recebe um produto e retorna também um produto, que é o produto que foi persistido no meu banco de dados. E aí depois de persistir, eu vou dizer return product, se é o cara que eu quero retornar, certo? Daí o meu repositório está fazendo todo o tratamento referente ao meu dado, tá? Mas a gente lembra que, e estávamos falando disso um pouco mais cedo, que dentro da criação que nós tínhamos de produto, que estava aqui, ó, eu fazia um tratamento para verificar se o código já existia, para então eu buscar o código. Isso daqui é a regra de negócio, que é o que eu vinha citando, que deveria estar dentro do serviço. Então aqui, essa daqui é a minha classe de serviço, que é Create Product, e acho que esse aqui vai servir como um modelinho para nós enxergarmos o serviço acontecendo. A gente pode até fazer o seguinte, para simplificar o nosso serviço, vamos validar a seguinte questão: se o ID já existe, se já existir o ID, que tem que ser único, nós vamos retornar um erro, dizendo que o produto já está cadastrado, e se o ID não existir, ele vai cadastrar o produto. Esse vai ser o nosso serviço. Depois isso pode ser incrementado, mas eu acho que nos serve para entendimento da proposta. Eu vou colocar assim: class create product. Certo? A minha classe create product, eu posso até colocar aqui, ó, acho que vai ficar melhor, create product. Isso já é, pela ação, já é um serviço, né? Mas eu vou colocar um sufixo service aqui. Ela já vai ficar dessa mesma forma aqui. Vai nos ajudar até para fazer busca de arquivos aqui depois. Então vamos deixar assim. Class. Já vou dar um export default nela aqui. E aqui dentro, agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu disse para vocês aqui, ó, que o serviço manipula o repositório. Então, eu vou dizer que o meu repositório, ele vai ter, ou melhor, o meu serviço vai ter um repositório. Então, eu vou já especificar aqui um private repository, que vai ser do tipo product repository, certo? Então já tenho o meu atributo definido, eu preciso dizer como esse dado vai chegar aqui. Eu vou instanciar um repository ou eu vou usar o repository que já existe? Faz sentido eu usar o que já existe, até porque senão eu vou varzear o meu banco de dados. Então eu vou dizer assim, ó, construtor, já me passa, quando tu quiser usar o meu serviço, me diz qual repositório que é para eu manipular. O meu serviço ele vai ser aplicado dentro de um repositório. Então eu vou dizer assim, me dá o repository, e aí eu vou chamar aqui de repository do tipo product repository, e aqui dentro esse
repository que me foi entregue, eu vou adicionar ao meu atributo repository. Peguei este cara que entrou por aqui e adicionei dentro deste cara aqui, e é com ele que eu vou trabalhar. Então eu não estou criando um novo aqui, tá? Quando eu vou chamar o serviço, eu pego já o repository existente e vou manipular ele. Senão eu vou reinstanciar e eu vou zerar todos os dados dele, e isso não faz sentido. Show de bola, vamos lá. Estamos com esse cara aqui. Eu disse para vocês num outro momento que os nossos serviços é uma boa prática, é um padrão que eles tenham um único método, que vai ser o run, o execute, alguma coisa assim. Vou chamar de execute. E vou fazer assim, public execute, vai ser um método público. E o que ele vai fazer é receber dados de um produto. E aí eu posso especificar assim, eu digo que eu vou receber o by price, eu vou receber o code, eu vou receber a description, o lovers, sell price e as tags, certo? Eu vou dizer o que é isso, e eu vou dizer que isso daqui é um product, certo? Este carinha aqui, deixa eu ganhar espaço aqui de novo. Quando eu salvo, ele já organiza para mim. Ele diz que eu preciso especificar o retorno do meu método, e eu vou dizer que o meu execute, ele vai retornar um produto. E agora nós vamos definir o que a função faz. Aqui ela já vai estar reclamando que a gente não usou o this ainda e nem tem um return. Isso é uma recomendação que a gente pode até tirar, né? Nem sempre ela faz sentido de termos sempre um this dentro do nosso método, mas ela entende que se eu não estou manipulando nenhum atributo da classe, que esse método poderia ser estático, por isso que ele faz essa recomendação. Dentro do corpo do nosso execute, então eu vou dizer assim, recebi esses dados, eu vou ter que pegar esse code que está entrando aqui e verificar se ele já existe. E aí eu vou ter que fazer, imagino eu que mais um métodozinho aqui. Nós temos o find all, nós temos o save, mas nós não temos o find, que nos ajudaria a encontrar se um item já existe. Porque aqui o que eu vou precisar fazer, tá? Ó, eu preciso, já vamos até chegar até a necessidade, mas eu tenho dentro do meu array aqui, eu preciso saber se um determinado valor existe, que é um item que possua este código aqui. Então eu vou precisar de um método aqui que vai ser um find by code. E aí a partir de um código que vai ser passado aqui, ó, que eu vou dizer que eu recebo um código que é um number, a partir deste código eu vou verificar se existe um item dentro do meu array com este valor. E aí eu vou só dizer assim, return products, ponto, vou usar o find que me retorna um objeto que vai ser do tipo produto, ou um undefined se ele não encontrar. E aí eu vou dizer assim, então, retorna this.products.find, procura se existe um valor cujo o code seja igual a code que nós estamos recebendo ali. Me retorna este cara, eu vou dizer que isso daqui retorna um
produto. Aqui fiquei com a flechinha errada. Aqui, v.code igual a code que entrou lá em cima. O que ele está me reclamando? O tipo undefined não pode ser atribuído ao tipo product. Então eu tenho que dizer também aqui, ó, que é uma possibilidade de retornar um produto ou retornar um undefined. Aí agora sim, tá bonitão nosso método. Acho que finalizamos o nosso find by code. Vai nos retornar esse objeto. E aí agora aqui no nosso execute, nós estávamos a implementar a função de verificar se um produto já está ou não cadastrado. E aí eu vou dizer que, baseado no código, eu tenho aqui o meu repository, e aí eu vou dizer assim, repository, ponto, e eu já tenho acesso aos métodos públicos do repositório, tá? O meu atributo lá que é privado, ele não aparece aqui, eu vou dizer find by code, e eu vou passar aqui o code, que é este cara aqui, certo? Aqui eu vou ter um objeto do tipo produto ou não. Então vou dizer assim, product recebe o retorno dessa busca, e se product existir, ou seja, se retornou de fato um objeto aqui, eu posso dizer que, então, retorna um novo produto, passando todos os dados que nós temos aqui. Então chegou aqui, agora sim, já foi validado, eu sei que eu posso criar este cara aqui. Ou simplesmente posso, em vez de criar, se chegou aqui e criou, eu vou dizer assim, return product. Isso já é um produto validado que eu posso mandar adiante. Se não validou, não existiu esse cara aqui, então no meu else, eu vou dizer assim, então throw error. E vou sinalizar uma mensagem qualquer aqui, que vai ser um produto já cadastrado, por exemplo. Seria um exemplo de um serviço, certo? Caiu no if, retorna, eu nem preciso do else aqui, tanto que quando eu salvei, o próprio recurso já eliminou o meu else. Do meu execute aqui, no final das contas, eu nem preciso de tudo isso, eu acabei precisando só do código do produto, mas tudo bem. E eu acho que, com isso, nós temos a possibilidade de testar. Eu já tinha deixado o Insomnia aberto em algum lugar por aqui, está aqui atrás. A minha aplicação está rodando na porta, no localhost 2.3000. Se eu tentar um get aqui, ele me retorna um ainda não implementado. Então aqui ele está me retornando aquele erro lá. E aí eu posso até voltar aqui, eu vou ver que dentro da minha rota get eu não fiz as devidas chamadas. E aí, bom, então agora a gente vai implementar o meu product do nosso método get do nosso router product. E aqui no nosso método, o que nós vamos precisar agora? Bom, nós tínhamos toda a nossa lógica aqui. Agora nós vamos fazer só o seguinte. Eu vou ter um atributo do tipo
do repositório, que eu vou trabalhar aqui, que é quem principalmente o meu router vai manipular, e eu vou dizer assim, então, eu tenho já o router aqui, eu vou definir o meu product repository, que é um novo product repository, tá aqui, certo? Este carinha aqui, ele não recebe ninguém, então aqui eu já tenho instanciado o meu repositório. Dentro do nosso get, o que nós vamos ter? Aqui eu vou fazer somente um response.json e o que eu vou retornar aqui? Product repository.find all. Isso é um método, então abre e fecha parêntese, e aqui eu estou chamando o método find all do meu repository. Se eu reexecutar isso aqui, a expectativa é que me retorne um array vazio porque não tem ninguém, mas eu posso ver que o trânsito já está funcionando. Se eu quiser agora implementar o post, eu venho aqui, vou arrancar agora a minha exception e eu vou implementar a minha inserção. Para a minha inserção, como aqui no meu serviço eu acabei inserindo um lançamento de erro, eu posso e eu devo tratar isso aqui, né? Então vou inserir dentro de um bloco try, eu posso ainda ter o catch, que é quem captura a exceção, né, o erro que pode acontecer aqui, e aí eu vou capturar ele dentro de uma variável chamada erro, e aqui dentro é onde eu trato. Então eu digo assim, ó, dentro do trial que eu vou tentar executar, se rodar qualquer tipo de erro, eu vou tratar dentro desse bloco catch. E tratar é só dar uma resposta coerente para o meu cliente. Então eu posso simplesmente dizer assim, dá um return response ponto status, dizendo que, bom, se o cara fez isso aqui, ele vai retornar um status 400 e vai retornar a mensagem já num formato tratado aqui. Então, tratamento, sim, de dados a gente até faz dentro do router para transformar, no caso da transformada aí para o JSON, faz sentido fazer aqui dentro. E eu vou dizer que retorna assim, ó, erro. E aqui dentro retorna o que é a minha captura daqui de cima, ponto message. Dentro deste message é onde está aquela mensagem que eu especifiquei aqui, certo? Agora eu vou fazer a minha tentativa. O que eu vou tentar fazer? Aqui é onde vai entrar o nosso serviço e é ele quem pode gerar essa exceção. E aí eu vou dizer assim, ó, new create product service. Nós havíamos alinhado que este carinha, ele recebe o meu repository, então o repository está aqui em cima, eu vou entregar para ele. Então, todo o tratamento de não criar uma nova instância, ele vai entrar em prática aqui. Então, já estou entregando a instância que eu criei aqui. Entreguei para o meu product service. Eu vou pegar o retorno desse cara numa const. Ah, meu Deus. Const. E agora, aqui dentro da service, eu posso chamar o meu execute. Aqui eu posso fazer um service.execute
E nós temos no execute a chamada de vários valores. E aí eu posso, vou botar separado isso aqui porque eu acho que vai nos ajudar em entendimento. Nós já fizemos essa desestruturação algumas vezes nas nossas aulas, então eu vou desestruturar o meu request.body e aqui eu vou especificar tudo que eu quero do meu request.body. E aí eu vou ter que definir todos os meus carinhas ali. Eu quero o by price do body, eu quero o code, eu quero description, e aqui poderia ser o momento de refatorarmos a necessidade do nosso execute, que na verdade, olhando, pensando melhor um pouquinho, ó, ele está invertido, né? Aqui eu estou dizendo que se encontrar o produto, retorna ele. E não é isso que eu quero, né? Vou fazer assim, ó. Se encontrar o produto, lança a exception. Aí isso faz sentido. Se encontrar um produto, é porque já tinha esse produto cadastrado, lança a exception dizendo que produto já cadastrado. Se não, retorna um novo produto. Um novo produto com os valores que nós temos, porque aí ele aceitou o nosso produto. Tá? Colocando entre as nossas chaves aqui para transformar o nosso objeto, e vai retornar o nosso produto elegantemente, e eu acho que aqui a gente passa a falar em sucesso. Bueno, bueno. Agora sim, né? Espero que vocês tenham pegado que se existiu um produto é porque ele já está cadastrado, então eu retornei o erro, se não, eu criei o novo produto, tá? Então, voltando para o meu routes, eu fiz a requisição, desestruturei o meu body, peguei o by price, peguei o code, peguei a description, peguei o lovers. Nós vamos ter alguns ajustes para fazer aqui ainda, mas vamos executar esse carinha. O meu cell price e o meu tags. São esses caras que eu desestruturei do meu body. Após a desestruturação, eu vou chamar o meu execute, que vai chamar o meu serviço, e eu vou entregar todos esses caras para ele. By price. Vou colocar esses carinhas aqui também entre chaves. Vou dizer que um produto recebe este retorno. Eu vou adicionar o ID aqui para a gente fazer um teste. Vou dizer que aqui eu também pego o ID, só para a gente poder testar. E aí, vamos fazer o seguinte experimento. Quem são os carinhas que eu tenho que entregar? Vou pegar eles aqui, para que a gente monte mais facilmente aqui. O get nós já vimos que ele está nos retornando o array vazio. Eu vou trocar isso aqui para um post e vou mandar dados aqui. Eu vou dizer que o que eu quero mandar vai ser o seguinte, vai ser o meu buy price, e eu vou falar que foi 33 pila,
Bueno, então só coloquei alguns valores aleatórios para a gente poder testar algum retorno. Mando meu send, eu já vou ver que alguma zica deu. Certamente eu não dei um return. Vou cancelar nossa request. Vamos dar uma avaliada no que pode ter acontecido. A minha rota get está feita, nós já testamos e ela funciona. A minha rota post que está nos deixando na mão por hora. Nós executamos, nós executamos o return e a nossa response quando falha, mas não fizemos nada quando não falha, né? Então faltou dar a resposta aqui. Aqui nós executamos e nós acabamos não fazendo o push, né? Nós retornamos o produto, mas nós não inserimos ele, né? Aqui foi uma falha. Então nós deveríamos aqui ter dito que o product, que eu já tenho lá em cima, posso usar o mesmo? Deixa eu até que sim, mas para não causar confusão, vou deixar assim, ó, const p recebe o meu produto que foi criado, eu vou fazer um repository ponto save, eu vou pedir para salvar o meu P no repositório, e aí sim eu vou dar o return P, que é o nosso objeto. Acho que isso, não sei se funcionar, mas ele vai resolver um problema que ainda não tinha acontecido, mas que ia acontecer. Aqui no nosso post, ainda no final, eu vou também fazer um response, porque senão a minha chamada vai ficar lá aguardando indefinidamente. Response.status 201.json, e aí aqui eu vou entregar o meu produto para visualização, tá? Então retornei o 201 e visualizei o produto. Vamos tentar de novo a requisição. E agora sim, ó, eu tenho a tentativa e eu tenho o retorno da minha inserção, já com o meu ID que foi gerado, enfim, dados desse tipo. Meu status 201, bonitão, e se eu tentar inserir de novo, ele já fez a validação lá e já me retornou o erro, produto já cadastrado. Tá? Então acho que já faz um bocado de tempo que a gente está conversando aqui. É chatinho fazer essas primeiras configurações. Eu espero que vocês tenham conseguido captar a ideia das responsabilidades de cada um. Então, model com definição do que representa o nosso banco, basicamente. Routes representando as nossas rotas da aplicação. O service que vai representar funcionalidades que envolvem regra de negócio. Aqui nós usamos uma simples para validar a existência já de um código do produto, né? Normalmente essas regras elas vão ser mais complexas. E o nosso repository, que foi o carinha responsável por criar métodos que acessam e manipulam o nosso array. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui neste conteúdo. Desculpem pelo tempo, um abraço e até o próximo.